A primeira coisa que a gente tem que pensar, e se você quer trabalhar como afiliado digital, é que você precisa ter um nicho para trabalhar, tá? E como que a gente escolhe esse nicho? Às vezes eu vejo muita gente perguntando qual que é o nicho mais rentável, né? Daí que tudo começa. Qual que é o nicho mais rentável? Qual que é o nicho mais fácil de vender? Como que a gente consegue saber um melhor nicho? E a resposta que eu dou é sempre a mesma. O melhor nicho é aquele que você domina, tá? Não adianta você pegar um nicho que você não domina, porque vai chegar lá na frente, você vai achar alguém que você vai tentar vender, um potencial cliente, que provavelmente vai te fazer alguma pergunta ou vai querer algum conteúdo, vai ter uma expectativa de conteúdo e você não vai entregar além da expectativa desse cliente, tá? Você vai entregar da expectativa dele para baixo e isso não gera muito boas vendas, ou não gera venda, ou não gera a quantidade de vendas que você espera, tá? Então, por exemplo, qual que seria um nicho, tá, que eu não trabalharia, que todo mundo fala que é muito fácil de vender, sendo que isso também é uma irrealidade, né? Porque quando a gente se fosse tão fácil de vender como afiliado, não tinha tanta gente que não consegue fazer a primeira venda e não tinha tanta gente vendendo curso de como vende, né? E geralmente as promessas desses cursos são que você precisa comprar para você vender, porque deu certo para a pessoa. E aí a gente já vai entrar em uma outra questão que eu vou abordar depois em uma outra aula, um outro vídeo, de como muita gente faz, tá? Às vezes não tem resultado nenhum. Também não estou generalizando, não estou falando que isso acontece com todo mundo, mas às vezes as pessoas que não têm resultado nenhum forjam esses resultados para às vezes conseguir vender para as pessoas, né? E isso é o que eu chamo de venda desesperada. Quando a gente faz uma venda desesperada, a gente não consegue alcançar o nosso objetivo, né? Que é no futuro ter vendas recorrentes ou subir de patamar na profissão de parceiro digital, né? Porque o afiliado nada mais é do que uma parceria digital. Você se torna um vendedor de alguém, né? E sabe quando você trabalha fazendo venda externa? E aí você faz venda externa, você vai para a rua, você bate de porta em porta para você vender aquilo ali e ganhar uma comissão em cima da venda que você fez. O afiliado digital é a mesma coisa, tá? É você trabalhar ali dentro do marketing áreas onde você consiga fazer essa venda para os produtores, né? Então, vamos trabalhar em cima de nicho. Eu não escolheria jamais o nicho, por exemplo, de emagrecimento, porque eu acho que o nicho de emagrecimento tem um grupo de pessoas específicas que deveriam pegar esse nicho para trabalhar, que são pessoas que lidam com culinária, que trabalham com culinária, pessoas que têm curso, né, são formadas em educação física, nutricionistas, são pessoas que vão dominar esse nicho, tá? Se for emagrecimento na parte de alimentação, por exemplo, um nutricionista ele vai conduzir esse assunto muito bem. Ele vai ter domínio sobre esse nicho, tá? Porque ele vai entender lá de aminoácido, de proteína, de vitamina e de tudo mais que pode gerar conteúdos muito interessantes, tá? Que dentro de uma copy, organizado em uma copy, ele vai conseguir gerar muito interesse do público e ele vai conseguir vender qualquer produto porque ele domina aquele nicho, tá? Agora, se você não tem um domínio, fica muito mais difícil de você fazer isso, porque aí tem algumas pessoas, alguns gurus principalmente, que ficam falando que você não precisa dominar o nicho. É só você comprar lá umas 10 revistas na banca sobre um nicho específico, estudar aquilo e ali você já vai ficar expert e você vai conseguir vender. Não é assim que funciona, porque não tem como você dominar um nicho
em cima de 10 revistas que você compra. Não tem como você dominar um nicho sem você estudar a fundo aquele nicho. Quando você faz isso, quando você compra um material para você estudar, você vai saber falar sobre aquilo superficialmente. E uma hora ou outra que você estiver trabalhando com aquilo, vão surgir questões que você não vai saber resolver. E aí vai começar a venda desesperada, que é você começar a empurrar conteúdos que você muitas das vezes nem vai saber o que você está empurrando, ou você vai começar a falar sobre um produto que na verdade você nem conhece, que você nem sabe como funciona direito, porque o afiliado muitas vezes ele não compra aquele produto para ele vender, para ele saber como funciona o produto para poder ele vender. Ele simplesmente faz a afiliação, começa a vender e diz que usou o produto, tá? Então, a primeira coisa é a gente definir o nicho, é você pensar exatamente qual assunto que você domina a fundo, que você sabe falar sobre aquilo, tá? E não existe nada que você não saiba falar, porque todo mundo tem domínio sobre alguma coisa. Tá? Não existe isso de que você não vai conseguir um nicho. Tá? Faz uma pesquisa no Google, vai listando os nichos que existem e vai eliminando aqueles que você não domina, que você não consegue. E aí, dentro dos que você dominar, você pega aquele que você acha mais importante, que você acha que você vai conseguir falar muito bem sobre ele e se sair bem em qualquer situação, qualquer conversa que você tiver, porque você vai dominar o assunto, e aí você escolhe aquele que você acha mais interessante para você trabalhar. Ok? Escolhido o nicho, a gente vai ter que transformar esse nicho em um micro nicho. Porque não basta você trabalhar com um nicho. Quando você só trabalha com um nicho, você consegue vender para uma quantidade muito pequena de pessoas. Talvez não venda para nenhuma. E quando você consegue vender mais por sorte do que necessariamente por suas habilidades de venda, tá? E como que a gente faz para encontrar esse micronicho? Que é outra coisa que muita gente erra quando começa a trabalhar com afiliado. As pessoas procuram subnichar um nicho, só que elas subnicham e elas não encontram o micronicho, tá? E aí eu tenho uma imagem aqui para mostrar para você como que funciona isso, olha só. Com o nicho de passatempos, por exemplo, você pode subnichar, tá? Para passatempos próprios ou passatempos familiares e conhecidos, beleza? Aí, se eu resolver trabalhar com passatempos e eu subnichar para passatempos próprios, aí eu vou subnichar novamente para música, literatura e cinema, tá? Dentro de música, literatura e cinema, eu vou escolher um desses e aí eu vou subnichar novamente, tá? Aí, se eu escolher, por exemplo, literatura, tá? Aí eu posso subnichar novamente para literatura portuguesa, literatura brasileira e literatura inglesa, tá? Isso dá para fazer. Aqui não tem subnicho de cinema, tá? Mas dá para fazer com cinema, dá para fazer com qualquer área, com qualquer subnicho que você escolha, tá bom? E aí eu escolho a literatura brasileira e aí eu encontro o meu micronicho, tá bom? Aí, quando eu encontro literatura brasileira, eu posso trabalhar com literatura brasileira do século XX, com mulheres escritoras, com jovens escritores, contemporânea, com poesia, tá? E aí, se eu encontro aqui poesia, talvez eu consiga encontrar um outro micronicho aqui, tá? Então, o micronicho nada mais é do que você ir subnichando o nicho até você chegar em um ponto que você não consegue mais subnichar. Tá? E é com aquele público específico ali do seu micronicho que você vai conseguir fazer venda. Se não for assim, a venda dificilmente vai acontecer, principalmente para quem está começando, tá bom? Porque quando você começa num micronicho, a chance de você vender é muito maior, ela se torna muito maior, porque a quantidade de público vai ser menor, tá? A sua comunicação vai ser totalmente assertiva, você vai conectar com o seu cliente muito mais rápido. Então, escolha um micronicho, tá? Então, faz esse exercício, pesquisa sobre os nichos, vai subnichando até você não conseguir mais. Quando você não conseguir mais, quando você não achar mais nada que dê para subnichar, você encontrou o seu micronicho, tá bom?
E quando você encontra um micronicho, aí a gente começa a passar para as pesquisas, tá? Todo esse processo que eu estou explicando aqui, ele é feito antes de você começar a escolher qualquer plataforma que seja, tá? Seja a Hotmart, seja a Eduz, seja a Monetize ou qualquer outra plataforma que você deseje trabalhar. Antes de você escolher qualquer produto que você vai trabalhar, tá? O ponto-chave aqui de início é você achar um micronicho, tá? Então, quando você encontra um micronicho, você precisa saber como que aquele micronicho vai entrar na cabeça das pessoas. E geralmente quando você trabalha, eu gosto muito de trabalhar com inbound marketing, tá? Que é o marketing que os gurus digitais ficam ensinando aí, falando que na verdade é o cliente que corre atrás de você e não é você que corre atrás do cliente. Na verdade, isso não passa de inbound marketing, tá? É uma é um segmento que tem dentro do marketing. A gente tem um inbound, a gente tem o outbound, a gente tem o marketing de guerrilha, a gente tem se eu não me engano, no meu Instagram eu falo sobre diversos tipos de marketing e aqui a gente está trabalhando no inbound, porque o inbound é aquele que traz os clientes para você, tá? E que você consegue gerar vendas recorrentes, tá bom? Então, mais para a gente saber, para o cliente te encontrar, não adianta só você ir lá e injetar conteúdo na internet, como muita gente acredita, né? Injetar um bom conteúdo e o cliente vai vir. Não, você precisa andar pelo menos a metade do caminho. Você precisa direcionar esse conteúdo para o cliente certo, para que esse cliente te encontre, para que esse cliente saiba onde está seu conteúdo, para que ele tenha acesso a ver o seu conteúdo. Porque se você direciona um conteúdo que seja muito bom para um público errado, para um público que não é o público que pertence ao seu micronicho, você vai direcionar, você vai desperdiçar tempo, porque você direcionou para alguém que nunca vai comprar de você, tá? E como que a gente vai saber o que esse público está pensando? E aí é que entram as pesquisas. A gente não pode entrar numa plataforma ou escolher um produto sem pesquisar sobre isso, tá? Então, quando a gente fala de afiliado digital, a gente vai começar a fazer primeiramente uma pesquisa de interesse, que é para saber, e aí a gente volta aqui no nosso mapinha mental, a gente passa para a pesquisa de interesse, tá bom? Olha, a gente escolheu o nosso nicho, micronichou e passou para pesquisa de interesse, tá bom? Nessa pesquisa de interesses, nada mais é do que a gente saber o que o cliente está pensando, tá? O que ele está procurando na internet, qual que é o comportamento que esse cliente tem na internet, tá? E aí, na pesquisa de interesses, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer pelo Google, que a gente vai saber o que as pessoas estão procurando no Google, né? Qual o comportamento delas através das buscas, o que elas estão digitando lá no navegador do Google, né? Ou a gente pode ir através das mídias sociais. Quando eu fazia parceria digital, eu trabalhava com as duas coisas, tá? Porque tanto você pode, mesmo no orgânico, tá? Porque quando você vai fazer um blog, um site ou alguma mídia que dependa do escaneamento do Google para distribuir o seu conteúdo para os leitores, você vai precisar de pesquisar em alguns sites específicos do Google, para você fazer o seu conteúdo para que ele vá de encontro com quem está procurando ele, tá? E para a gente trabalhar em mídias sociais, como por exemplo o YouTube, o Instagram, o Facebook, a gente, né, que são as três principais, existe outras também, existe o Pinterest, para quem gosta do Pinterest, e várias outras aí, tá? Telegram, para quem usa o Telegram.
Para a gente trabalhar com mídias sociais, a gente tem que saber também o que essas pessoas estão gostando ou não. E isso a gente não sabe pelo que elas estão visualizando, tá? Mas sim pelo comportamento por interação. Porque vamos dizer que eu estou lá no Facebook e aí aparece um post para mim, tá? O Facebook me recomenda um post porque há 2, 3 dias atrás eu vi um conteúdo semelhante. E aí o Facebook mostra lá, esse conteúdo é semelhante aos conteúdos que você interagiu ou que você visualizou, e aparece esse conteúdo para mim. Se eu não quiser saber desse conteúdo, eu vou visualizar esse conteúdo, mas naturalmente eu vou passar ele na minha linha do tempo, no meu feed, ou seja lá em qual mídia eu estiver. Eu vou passar esse conteúdo, eu posso até dar uma olhadinha nele e tal, ficar curiosa, só que eu vou passar, isso não gera interação. Agora, quando eu realmente gosto de um conteúdo, quando eu realmente quero mesmo, quando aquilo me envolve, eu vou curtir, eu vou ter uma reação, né, que geralmente eu vou colocar um amei, um uau, ou aquelas carinhas, né, parecida com essas carinhas que você está vendo aqui do lado. Ou eu vou deixar um comentário, tá? Eu vou interagir com aquele conteúdo. E esses comentários, eles são muito importantes, porque para quem vende como produtor digital, esses comentários eles são a chave para gerar muita interação, muito post interessante, onde as pessoas vão conectar, vão interagir, tá? Não é para você copiar a mesma coisa, tá? Mas é para você ter uma ideia do que você vai fazer, de qual padrão que está funcionando ali, para que gere essa interação na cabeça das pessoas, para que elas tomem uma ação de interagir também com o conteúdo que você vai jogar. Então é muito interessante isso. Então hoje a gente vai começar pelo comportamento por buscas, tá? Do Google. Então, se você está aí do outro lado, você já anota tudo que eu estou falando aqui, tá? Desde o nicho, vai subnichando, depois você passa para essa parte aqui e faz todas as anotações possíveis, tá? Aí vamos voltar aqui na nossa imagem, vamos dizer que você escolheu aqui uma literatura do século XX, tá? Um micronicho literatura do século XX. Aí eu venho aqui, tá, nesse site que é o Google Trends. Eu vou deixar na descrição todos os sites que eu estou usando aqui, para que você tenha acesso. E esse Google Trends nada mais é do que você saber as tendências do que as pessoas estão pesquisando na internet, tá? Isso aqui é uma caixinha, tá, de ouro pra gente. Tá, olha só, ele mostra as pesquisas que tiveram no último ano, tá? O que as pesquisas que estão em alta, tá? O que as pessoas mais estão pesquisando na internet. Beleza? E aí mas vamos lá. Aí aqui você pode vir, olha, mostrando de 1 a 3 exemplos, aqui são exemplos para você saber como usar, o que está acontecendo, tá? Aqui você pode colocar em mais pesquisas em alta, que ele vai abrir mais tópicos aí para você saber, olha só. E ele ainda te dá um número aqui, ó, mais de 100 mil pessoas estão pesquisando por esse termo, tá? E aqui você pode refinar por país. Se você está trabalhando numa Hotmart, por exemplo, se você pretende trabalhar em uma Hotmart, você vai colocar Brasil. Tá? Se você pretende trabalhar uma plataforma americana, por exemplo, e a gente vai trabalhar isso mais à frente, você vai colocar ali Estados Unidos ou o país que você quiser trabalhar, tá? Aqui são as tendências de pesquisa em tempo real, ou seja, o que as pessoas estão pesquisando neste exato momento, olha aqui nas últimas 24 horas, tá? Olha aqui, olha, pesquisa hábito alimentar, Universidade de São Paulo. Olha, pesquisa vai monitorar a alimentação de 200 mil brasileiros por 10 anos, tá? Isso daqui é uma coisa bem interessante para você adaptar e colocar em um nicho de alimentação, por exemplo, tá? Mesmo sendo uma pesquisa, mas as pessoas que se interessam por alimentação, dependendo do que você ler aqui, do que você conseguir tirar aqui de informação para colocar numa copy, isso é valiosíssimo, tá?
Olha esse aqui, olha, Esporte Clube Internacional, Campeonato Gaúcho de Futebol. Dependendo do que você lê aqui, tá? Eu não entrei em nenhum desses sites, mas eu só tô dando um exemplo por alto aqui de como isso pode te ajudar, no caso. Dependendo do que você ler aqui, você pode entrar em um nicho de loteria, por exemplo, de jogos de azar, né? E aí você pode vender, se você se afiliar a um conteúdo desse, de jogos, você pode vir aqui ler sobre essas coisas e falar sobre isso, tá? Tudo baseado, obviamente, no nicho que você domina, tá? Não adianta você pegar um nicho que você não domina, porque você vai acabar fazendo besteira, tá bom? E aí a gente volta pra cá, né? Pra parte das pesquisas aqui. Então, vocês lembram aqui que no micronicho eu escolhi literatura brasileira do século XX, né? Aqui eu escolho, olha, literatura brasileira do século XX. Aqui eles já me dão muitos termos de pesquisa aqui, olha. Muitos assuntos que as pessoas pesquisam, tá? Provavelmente, as primeiras pesquisas aqui que estão em alta, olha. Nova Antologia Poética, Tarde para Saber, Clarice Lispector, tá? E aí a gente vai tentar o primeiro termo de pesquisa, que vai ser a literatura brasileira do século XX. E aí a gente coloca aqui o nosso micronicho para a gente ter noção de como que está isso na internet. Tudo isso, tá? É muito importante que seja anotado. Isso são dados. E para que servem esses dados? Em que momento que eu vou usar esses dados? Esses dados vão ser para montar aquele mapa de persona, tá? E um mapa de empatia que a gente tanto ouve falar por aí, tá? As pessoas geralmente montam um mapa de persona tirando da própria cabeça delas informações. Um mapa de persona e às vezes não consegue vender. E aí elas ficam se perguntando por que mesmo com o mapa de persona montado, elas não conseguem vender. Aí começa a surgir aquelas dúvidas. Será que é a copy que não está perfeita? Será que faltou alguma coisa no mapa de persona? Será que eu estou trabalhando na mídia errada? E não, o que faltou na verdade foi a pesquisa antes de construir um mapa de persona, tá? Porque um mapa de persona não é uma pessoa fictícia, mas não é uma pessoa fictícia que surge do nada. É uma pessoa fictícia baseada em dados de pesquisa. Você precisa pesquisar. Não dá para você tirar a persona da sua cabeça, imaginar uma pessoa. Não, você vai pegar, pesquisar dados que grupos de pessoas estão, dados reais de grupos de pessoas. Você vai pesquisar dados comportamentais. O que esse grupo de pessoas está fazendo na internet? O que esse grupo de pessoas está pesquisando? E é a partir daí que tudo vai acontecer. Se você não faz isso, as chances de você vender são muito baixas, tá? Então, olha só. Se a gente coloca literatura brasileira do século XX como micronicho, olha, não tem nem dados suficientes. Significa que ninguém está pesquisando sobre isso. Mas tem aqui em ascensão literatura do Brasil. Tá? É um assunto que você pode pesquisar, ou seja, é um micronicho. Tá? É um assunto relacionado à literatura brasileira do século XX. Então, se ninguém procura por isso, ninguém se interessa por isso, se você provavelmente vender um produto desse aqui, se afiliar a um produto desse, você não vai conseguir vender. Tá? E aí, nem com a melhor copy do mundo você vai conseguir vender, porque não tem ninguém procurando por isso. Tá? Pelo menos não agora. Talvez sei lá, 2 anos atrás as pessoas estivessem procurando por isso, mas hoje elas não estão mais. Então você não vai conseguir vender isso. Agora você entra aqui nesse, olha, mais de 80%, tá? E aqui vai de 0 a 100%, estão se interessando por literatura do Brasil. E agora a gente vai começar a ver dados sobre isso. A gente vai começar a entrar nesses dados aqui.
Olha, aqui tem um comparar, que você pode colocar um outro assunto aqui, tá? Um outro micronicho para você comparar um e outro e ver qual que tá melhor ali, né? Aqui embaixo aparece um gráficozinho e dentro desse gráfico você vai ver qual assunto tá melhor, tá? Só que vai ficar muito extenso para esse vídeo, então eu vou fazer bem rapidinho aqui. Olha, aqui já apareceu aqui pra gente, tá? Aqui vem o interesse ao longo do tempo, que é quanto as pessoas estão pesquisando isso em determinado intervalo de tempo, tá? Olha aqui, do dia 3 de fevereiro até o dia 2 de junho, as pesquisas oscilaram, subiram, desceram, tá vendo? Aí chegou aqui no dia 28 de abril a 4 de maio, teve 97% de pesquisas relacionadas a esse assunto, era quase 100% no dia 28 de abril a 4 de maio de 2019, tá bom? Olha, aqui, se você parar para prestar atenção, já entra em dezembro de 2019 até 4 de janeiro de 2020. Olha, aqui houve uma queda, né? Depois ela entrou aqui em constância e depois ela começou a subir. Olha, é um assunto que está em ascensão, ele está subindo. Olha, aqui teve 50%. Aqui ele deu uma pequena caidinha, provavelmente ele vai subir de novo, tá? Então, a gente já sabe que se você vender um produto relacionado ao micronicho de literatura brasileira, provavelmente, tá? Você tem aí 54% de pessoas, de buscas nesse termo, tá? É mais de 50%. Eu, particularmente, se fosse eu vendendo, tá? Eu trabalharia aí com uma porcentagem mais alta, tá? Em torno aí de 70%, ainda mais se eu estivesse iniciando, 70%, 80% de buscas. Porque são mais procuras, né? Apesar da concorrência também se tornar maior, mas a chance de vender também, dependendo do micronicho que você esteja, você não vai ter muita concorrência e você vai ter muita procura sobre o assunto. É outra coisa aí que você tem que saber pesar, tá? Se tiver um nicho aí que nenhum afiliado queira muito trabalhar e você vier aqui na pesquisa de interesse e você vê que esse assunto é muito procurado, você tem muita chance de vender, tá? Porque a concorrência tá baixa e tem muita gente procurando por aquilo. Então, são essas pequenas coisinhas que você tem que colocar na balança antes de você escolher o produto, tá? Para você não pegar um produto ali que vai te queimar no mercado e vai te fazer desistir aí nos primeiros 2, 3 meses que você tentar vender. Tá? E aí a gente rola aqui para baixo e agora vem uma coisa muito interessante aqui também. Olha só. Eu sei, tá? Aqui está mostrando de 1 a 5 de 27 sub-regiões, beleza? Ou seja, 27 sub-regiões pesquisam por esse termo, tá? Literatura do Brasil. Então, eu sei que se eu pegar e anunciar, tá? Se eu fizer um anúncio, mesmo, e aí tá o segredinho de trabalhar no orgânico, tá, gente? Você tem que saber não só ajustar a sua comunicação, não só micronichar, não só fazer um bom mapa de persona, um bom mapa de empatia, não só fazer uma boa comparação aí de mercado, não é só postar, é como postar, o que postar, para quem postar e onde postar. E esse onde postar, a gente chegou nesse ponto agora, tá? Prestem muita atenção, porque isso é muito importante. Aqui tem o Amapá, tá? A gente tem 100% no Amapá, ou seja, a maior sub-região, a maior quantidade de pessoas que procuram pelo termo literatura do Brasil estão no Amapá. Ou seja, o maior número de pesquisas está vindo do Amapá. Então, se eu fosse vender um produto hoje, tá? Sobre literatura do Brasil, eu ia anunciar para a região do Amapá, Maranhão, Amazonas e Piauí. Beleza? Eu ia pegar região por região,
no Google, tá? Seja no Google, seja no Facebook, seja onde for, tá? Porque eu sei que lá está concentrado o maior número de pessoas, o maior grupo de pessoas que tem esse padrão de pesquisar por literatura do Brasil. O comportamento dessas pessoas é esse. Então, eu sei que no Amapá eu consigo vender, tá? E aí, se eu clico no Amapá, tá? Eu não sei se vai buscar aqui exatamente, eu não sei se tem dados suficiente para isso, tá? Eu espero que sim. A gente clica aqui, tá? Olha, de 12 a 18 de janeiro, tinha 72% de pessoas procurando. Aqui caiu, pode ser que ele volte a subir, tá? E aí eu vou fazendo isso região por região para eu ver se tem um pico alto aqui, olha, de pesquisas. Por exemplo, se hoje eu tivesse 98% aqui de pesquisas, eu sei que hoje é um bom dia para me vender no Amapá. Eu sei que hoje todo mundo estaria procurando por isso. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. É assim que funciona, é assim que eu conduzo a pesquisa de interesses do Trends, tá bom? E aqui, se comparar aqui, depois vocês coloquem um outro termo aqui para vocês compararem, para você ver que vai aparecer outra linhazinha aqui, tá? E aí o azul pertence à literatura do Brasil, e aqui vai aparecer uma bolinha de outra cor, e você vai comparar qual que é o termo que está mais em alta, e você pode colocar 2 micronichos aqui para você ver qual que fica mais interessante de você trabalhar, tá bom? No próximo vídeo eu vou apresentar uma outra coisa para vocês terem noção, né, que juntando esses dados a gente pode chegar a uma assertividade muito maior e as vendas podem ser muito mais interessantes.